Por dentro do clima. Marco Antônio, já na nossa tela, agrometeorologista, sempre nos ajudando aqui a compreender essa relação entre clima e safra. Marco, obrigada de novo por estar aqui com a gente mais uma semana. Nós falamos bastante sobre logística no programa de hoje. Eu queria entender se a gente tem aí alguma previsão olhando para o Pará, porque existe aí uma questão muito importante de aumento da safra nessa região, né? A gente sabe aí dessa expansão para o Arco Norte em geral, mas também existe uma movimentação de grãos fluvial aí, né? Uma movimentação pelas vias, aquaviária. Então precisa chover, os rios precisam ter um bom volume de água. O que você pode nos ajudar a compreender sobre essa região? Olá, Mariana, olá a todos. E olha, a situação não está muito boa, mas não é por falta de chuva, não. Pelo contrário, é por excesso de chuvas. Todos os poços do Arco Norte, até essa semana a gente conversou muito sobre isso, porque as condições, está chovendo muito no Pará, no Maranhão, nessa faixa mais norte do Brasil. Essa primeira semana de março será muito chuvosa, será a região mais chuvosa do Brasil nessa primeira semana de março, e chuvas, nesse momento, nessa região, isso atrapalha muito. Só para vocês terem uma ideia, já tem filas de mais de 25 quilômetros para descarregar nos portos aí, ou nos armazéns dessas regiões do Pará. Então, o caminhoneiro que está indo está demorando quase 7 dias na fila para descarregar. E tudo isso por conta de uma safra gigantesca nessa região, né, em toda a região centro-norte do Brasil, que descarrega nessas áreas, e chuvas em abundância que também dificultam, né, o trajeto, dificultam a logística, dificulta tudo. Então, num ano como esse que nós estamos vivendo agora, essas chuvas nessa região do Brasil, isso mais atrapalham e prejudicam do que beneficiam, viu, Mariana? Os rios estão muito bons. A gente conversa com o setor de logística, a gente tem boa parte da logística são clientes nossos, e a gente conversa semanalmente com eles, e eles dizem que as condições dos rios estão muito boas, mas as estradas estão péssimas, o tempo de demora está grande. Então, assim, é uma preocupação para o Brasil na parte de logística, sempre foi, e esse ano está sendo pior ainda por conta das chuvas, e como eu disse, esses primeiros 10 dias de março serão bastante chuvosos nessa região, então isso me preocupa demais, viu, Mariana? Demais. A gente sabe que, inclusive, é isso, né? Você falou, clima e logística tem tudo a ver. Se as rodovias fossem melhores, esses impactos não seriam tão grandes, né? Mas a gente sabe que tem muito lugar ainda... Seara, né? Não quero entrar nesse debate. Exato. Mas lógico. Inclusive que a gente sabe que tem muito lugar... A gente sabe os motivos, né, Mariana? A gente sabe os motivos, né? É isso que eu ia falar, assim, para quem não tem noção dessa região do país, né, vale lembrar que tem muito lugar, muita estrada aí que ainda é estrada de terra. Então, choveu, vira lama, fica perigoso e aí forma toda essa fila, como você está falando. Mas, Marco, eu queria agora descer para o mapa do Brasil aqui e falar de Zona da Mata Mineira, que também está passando por uma tragédia causada aí pelos altos volumes de chuva. Isso, obviamente, tem impactado zona rural. A gente está falando aí produção de leite, hortaliça, que já são também atividades que são mais frágeis, né? Como que fica o tempo nessa região nos próximos dias? O que a gente pode avisar para o pessoal dessa região? Olha, Mariana, essa última semana de fevereiro, né? A gente que trabalha com clima tem notícias que a gente não gosta de falar, e uma foi essa, né? Que aconteceu, infelizmente, na região da Zona Mata. Cidades como Juiz de Fora, Ubá e em torno tiveram excesso de chuvas, estão tendo ainda, né, esses últimos dias de fevereiro, e principalmente esses dias de março, serão ainda marcados por muitas chuvas. As chuvas vão continuar concentradas ao longo dessa semana, então a gente vai ver, infelizmente, novas áreas alagadas, novos prejuízos, não só para as áreas civis, mas também para a agricultura, né, como você disse, hortaliças estão sendo prejudicadas,
está sendo prejudicado também produção de leite. A logística, eu já fiquei sabendo que a logística do produtor de leite, de levar lá o leite, o diário, né? Não tem aquela coisa, o cara tem que tirar o leite diariamente da propriedade. Essa logística está sendo prejudicada, muito leite está sendo perdido por conta que os caminhões não estão conseguindo chegar nas fazendas. Então, tudo isso é um problema e vai continuar sendo assim ao longo dessa semana, infelizmente. Tá? Por que isso? Porque nós vamos ter uma trégua nas chuvas em toda a região centro-sul do Brasil e os corredores de umidade vão continuar sobre a região centro-norte. E aí, só para a gente encerrar, então, brevemente, Marco, o que a gente pode falar para Rio Grande do Sul? Porque a colheita da soja começou por lá. O tempo na região vai colaborar com a colheita do produtor? A semana vai ser de tempo aberto, temperaturas elevadas, né, não só no Rio Grande do Sul, mas em grande parte da região sul e São Paulo e também, voltando a chover apenas no próximo final de semana, né? E aí, com a volta das chuvas, as condições também melhoram bastante para o desenvolvimento das lavouras que estão no campo, né? Então, o Brasil, março vai ser um mês extremamente favorável aí, tanto para a colheita quanto para o desenvolvimento, mas com algumas nuances, como a gente disse, nessa região mais norte, com excesso de chuvas.